Subverteram o Aristóteles, viraram o Aristóteles de cabeça para baixo. Eu já explico o que eu quero dizer com essa pequena piada, mas é uma piada que, na verdade, trata de um assunto muito sério. Trata do desenho da nossa teoria política, do nosso direito e trata da desonestidade acadêmica que existe hoje em dia. Mas antes de eu falar especificamente sobre esse conteúdo, eu gostaria de lembrar que esse tipo de abordagem, que leva em conta história, filosofia, direito, teoria política, é o que você encontra aqui no Direito Sem Juridiquês. É por isso que o canal tem feito aí um relativo sucesso. E isso você vai encontrar também na Semana do Direito Sem Juridiquês do Instituto Angélicum. Você vai encontrar história, filosofia e direito. Tudo isso junto, né, em aulas que eu vou dar lá, né, aulas que eu vou disponibilizar lá na plataforma do Instituto Angélicum de forma gratuita por uma semana. E junto com as minhas aulas você vai ter aula também com o professor Juarez Lopes, que é o pioneiro em leitura dinâmica no Brasil, para impulsionar os seus estudos, e com o professor William Bottazini, que é um dos maiores professores de latim hoje no Brasil. Caso você tenha também aí uma curiosidade sobre o latim, ou não tenha, mas comece a se interessar, a aprender o assunto, mas enfim, não vamos falar disso aqui. Só vou lembrar você então de se inscrever na Semana do Direito Sem Juridiquês. O link vai estar aqui na descrição, Semana do Direito Sem Juridiquês do Instituto Angélico. Se inscreva lá e confira. Vamos para o nosso Aristóteles de cabeça para baixo. O que é especificamente no Aristóteles que viraram de cabeça para baixo? Né? Pelo menos aqui para esse vídeo, o que vamos considerar? O que viraram de cabeça para baixo foi o conceito de isonomia ou de igualdade de Aristóteles. Porque Aristóteles definia isonomia da seguinte forma: isonomia ou igualdade para o Aristóteles é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Acho que quanto a tratar igualmente os iguais, nós não temos nenhuma dificuldade. Agora, quanto a tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, nós precisamos entender o que o Aristóteles dizia e o que as pessoas entendem hoje sobre tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. São coisas muito diferentes e é por isso que eu digo que o Aristóteles foi virado de cabeça para baixo. O Aristóteles dizia que os desiguais devem ser tratados desigualmente na medida das suas desigualdades, na medida dos seus méritos, na medida dos seus merecimentos. Ou seja, quem merece mais deve receber mais. Quem merece menos deve receber menos. Essa é a história bem conhecida como meritocracia. Agora, veja só, meritocracia não significa premiar quem se esforça mais. Meritocracia significa premiar quem merece mais. Muitas vezes uma pessoa pode merecer mais, até mesmo por se esforçar menos, ou por criar mecanismos para que ela se esforce menos e as outras pessoas se esforcem menos. Essa é a lógica, o princípio por trás da inovação tecnológica, que é algo inerente ao capitalismo. Mas eu não vou falar de capitalismo nem de socialismo aqui, embora seja impossível não tocar nessas ideologias. O socialismo é uma ideologia, né? O capitalismo é simplesmente um modo de produção. Bom, o que nós temos então? Nós temos, agora, embora eu tenha falado de meritocracia e tenha introduzido a ideia de capitalismo, e isso vá necessariamente apontar para livre mercado, o Aristóteles, embora ele tenha lá considerações econômicas muito interessantes também, o Aristóteles, quando falava em isonomia, ele não estava exatamente preocupado com essa lógica de livre mercado, de livre iniciativa. Muito pelo contrário. O Aristóteles entendia que era a função da polis, função do Estado, né, função do governo, proceder à divisão dos bens em sociedade. Então, pegar os bens, ver quem merece mais, quem merece menos e distribuir. Você merece mais, você fica com isso, você merece menos, você fica com aquilo. E, na verdade, essa lógica de distribuição dos bens leva em conta o conceito de justiça teleológica de Aristóteles. A justiça para Aristóteles era uma justiça teleológica, ou seja, uma justiça que considera a finalidade das coisas. O exemplo lá
das duas flautas e dos dois flautistas, ele é bastante tradicional e ele ajuda você a entender essa situação ou esse pensamento de justiça finalística ou teleológica do Aristóteles, justiça segundo a finalidade das coisas. Veja que não tem no pensamento do Aristóteles nenhum conceito, nenhuma conotação de justiça social, certo? O exemplo é bem conhecido, mas vamos lá. Você tem duas flautas e dois flautistas. Uma flauta muito boa, uma flauta mediana, um flautista muito bom, um flautista mediano. Como que você distribui esses bens? É muito fácil. A flauta boa para o flautista bom, porque a finalidade da flauta é ser bem tocada, e aquele flautista bom vai tocar muito bem aquela flauta, e a flauta mediana para o flautista mediano, porque afinal de contas ele não vai dar a melhor finalidade para aquele bem. Bom, e esse para mim é um dos grandes furos do pensamento do Aristóteles aqui entre nós. Não porque isso esteja em desacordo com ideias de justiça social que circulam por aí, mas porque o Aristóteles pressupunha que deveria ser função do Estado fazer isso, quando na verdade nenhuma distribuição de bens vai ser bem feita, não vai haver distribuição de bens de acordo com meritocracia se isso ficar nas mãos do Estado. Agora, está nas mãos do Estado, na nossa sociedade, ou melhor, no nosso Estado social-democrata, está nas mãos do Estado fazer a distribuição dos bens e, mais do que isso, fazer a redistribuição de bens. A social-democracia pressupõe programas de redistribuição de renda, invertendo completamente a lógica do Aristóteles. Por quê? Porque havia uma meritocracia coordenada pelo Estado no Aristóteles, e esse era o grande problema da meritocracia dele, mas havia uma meritocracia, dar a cada um segundo seus méritos. Na lógica da social-democracia, dos programas de transferência de renda da social-democracia, das políticas públicas ou das ações afirmativas, o que você tem é exatamente o oposto. Na verdade, e isso é o que é o mais interessante, os autores contemporâneos dizem que estão revigorando a isonomia aristotélica, que eles estão utilizando o conceito de isonomia do Aristóteles. Eu já li isso diversas vezes, em diversos livros, eu já ouvi isso de vários professores, só que o que eles não dizem, ou não escrevem, é que a ideia do Aristóteles a respeito da isonomia era formalmente a mesma, mas materialmente completamente diferente. Então, quando nós dizemos hoje, quando as pessoas dizem hoje em dia, que isonomia é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, eles querem dizer na medida das necessidades de cada um. E aí então pensam que é função do Estado corrigir essas desigualdades materiais, como se tivesse algo de errado na desigualdade. Desigualdade é algo inerente, natural do ser humano. O que não pode haver é violação do direito de um ser humano. Se você está numa situação de desigualdade porque você violou a propriedade privada de uma outra pessoa, isso sim é uma injustiça que deve ser corrigida, inclusive na lógica da justiça corretiva de Aristóteles. Então, obter propriedade ou obter vantagem em relação a outros por espoliação, isso é errado. E é isso que o Estado promove o tempo inteiro. E agora eu não estou falando de política pública, não estou falando de ação afirmativa, estou falando de grandes empresas associadas ao Estado, que recebem incentivos do Estado e que recebem expoliação do Estado, então, porque estão impedindo outras pessoas, de forma associada ao Estado, estão impedindo outras pessoas de crescer, de progredir. Agora, quando você simplesmente também retira patrimônio de uma pessoa para passar para outra, porque aquela pessoa é mais necessitada, isso viola qualquer lógica de distribuição racional de bens a partir dos méritos de cada um. Não é função do Estado distribuir bens em sociedade, isso que eu quero deixar claro. Isso aqui está errado, porque não é função do Estado, assim como também era errado no pensamento do Aristóteles o Estado proceder à distribuição de bens na sociedade. Os bens devem ser distribuídos de acordo com a capacidade de cada um, ou melhor, os bens devem circular de acordo com a produção de produtores e de acordo com livre trocas entre contratantes. Essa é a lógica libertária, essa é a lógica anarco-individualista, essa é a lógica anarco-capitalista. Mas, enfim, você pode até ter uma visão de mundo socialista. Tudo bem, eu vou respeitar, certo?
Nós podemos analisar a viabilidade econômica desse modelo. Ele não é viável do ponto de vista econômico, ele não é viável porque é impossível fazer cálculo econômico de forma centralizada, isso o Mises já dizia, a inviabilidade do cálculo econômico no socialismo. Você pode até defender esse modelo de forma argumentativa, eu não vou questionar isso aqui nesse momento, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é apenas demonstrar a desonestidade intelectual de uma determinada vertente acadêmica quando diz que está usando o Aristóteles, ao passo que o Aristóteles dizia exatamente outra coisa, né? Então o pessoal diz que tratar igualmente os iguais, todos são iguais perante a lei, é o princípio da igualdade formal lá da Revolução Francesa, e você vai se assustar ao perceber que a Revolução Francesa não foi lá tão liberal assim como dizem, né? Mas seria o princípio apenas da igualdade formal lá da Revolução Francesa, mas que isso não serve, porque a lei ela trata as pessoas de forma abstrata e não leva em conta as desigualdades concretas. E aí a mesma lei, veja só como uma coisa é contraditória, como isso é uma contradição performativa. A mesma lei que trataria as pessoas apenas de forma abstrata é usada para corrigir situações de desigualdades. Só que essa lei é usada de forma totalmente arbitrária para corrigir situações de desigualdade. E aí ela estabelece políticas públicas como? De forma arbitrária. Ela estabelece cotas, ações afirmativas, como? De maneira arbitrária. Ou seja, a solução econômica, a solução a que se chega do ponto de vista econômico, ela sempre será uma solução parcial, prejudicial e cujo efeito, de acordo com a escola austríaca, não sou eu que digo isso, é gente que sabe muito mais de economia do que eu, uma solução que promove empobrecimento geral em vez de promover enriquecimento, como se supõe, né? Transferir renda não produz enriquecimento. Transferir renda produz mais empobrecimento, tanto de quem perde o dinheiro quanto de quem recebe, porque aquela pessoa está sendo acostumada, está ouvindo que ela vai receber do Estado. Isso desenvolve um sentimento de paternalismo, uma cultura de paternalismo, uma cultura coletivista, coisas assim complicadas demais. E sobre isso eu tratei um pouco também no vídeo anterior, certo? Agora, vamos lá. Você pode ser socialista, você pode ser social-democrata. Não. A minha única questão aqui, né? Seja socialista, seja social-democrata, mas por favor, não vire o Aristóteles de cabeça para baixo. Não use as palavras do Aristóteles de uma maneira diferente do que aquela que ele utilizou. E aí? Qual é o fundamento para a igualdade material agora? Qual é o fundamento para essa isonomia? Qual é o fundamento para a transferência de renda do ponto de vista filosófico? Ficou complicado, né? Por quê? Porque é um fundamento arbitrário, é um fundamento que contraria a lógica, é um fundamento que contraria a razão, é um fundamento irracional. O resultado não pode ser coisa boa. Quando o ser humano contraria a razão, o resultado nunca é bom, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Enfim, reflexões filosóficas sobre nosso direito, nossa economia, nossa teoria política, para a gente colocar a mão na cabeça um pouco e pensar. Vai ter mais disso na Semana do Direito Sem Juridiquês do Instituto Angélico. Não deixe de conferir, tá? O link está lá na descrição. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo.